Origem e contexto histórico da URSS. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um país que existiu de 1922 a 1991, ocupando uma parte significativa do território da Eurásia. A origem da URSS remonta à Revolução Russa de 1917, quando o governo czarista foi derrubado e o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, assumiu o poder. Após a Revolução de Outubro de 1917, a Rússia passou por um período turbulento de guerra civil, com várias facções lutando pelo controle do país. Os bolcheviques emergiram vitoriosos e, em 1922, fundaram a União Soviética, unindo várias repúblicas soviéticas, incluindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Azerbaijão, entre outras. O contexto histórico da União Soviética foi caracterizado por uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. O governo comunista estabelecido pelos bolcheviques tinha como objetivo construir uma sociedade socialista baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, igualdade social e planejamento centralizado da economia. Durante o governo de Lenin e posteriormente de Stalin, a URSS passou por um processo de industrialização acelerada e coletivização agrária. Essas políticas resultaram em avanços significativos da indústria, mas também causaram adversidades, como a fome na Ucrânia, conhecida como Holodomor. A União Soviética desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, onde enfrentou a invasão alemã e desempenhou um papel fundamental na derrota do nazismo. Após a guerra, a URSS emergiu como uma superpotência mundial ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, a União Soviética se envolveu em uma corrida armamentista ideológica com os Estados Unidos. Além disso, se estendeu sua influência por meio do estabelecimento de governos socialistas em países do leste europeu e na Ásia. No final dos anos 80, a União Soviética enfrentou problemas econômicos e políticos, levando a uma série de reformas liderada por Gorbachev, como a reestruturação e a transparência. Essas reformas, no entanto, também abriram espaço para o movimento separatista nas repúblicas soviéticas, resultando na dissolução da URSS em 1991. A União Soviética teve um legado duradouro na história mundial. Suas políticas e ações influenciaram significativamente o curso do século XX, tanto internamente quanto na política internacional, mudando a geopolítica global durante décadas. Colapso da URSS. O colapso da União Soviética foi um evento histórico de grande magnitude, que ocorreu no início dos anos 90. Esse colapso resultou na dissolução da URSS como um Estado único e teve implicações significativas, tanto para os países da antiga União Soviética quanto para o cenário geopolítico global. Vários fatores contribuíram para o colapso da URSS. Durante a década de 80, a economia soviética enfrentava vários problemas, incluindo baixo crescimento, escassez de bens de consumo, corrupção generalizada e ineficiência do sistema centralizado de planejamento econômico. As reformas econômicas implementadas por Gorbachev, como a reestruturação e a transparência, foram projetadas para modernizar a economia e trazer maior abertura política. No entanto, essas reformas também abriram espaço para o surgimento de movimentos separatistas e demandas por maior autonomia nas repúblicas soviéticas. A primeira república a declarar a independência foi a Lituânia, em março de 1990, seguida pela Estônia e a Letônia. Essas ações foram um prenúncio dos eventos que se seguiram. No final de 1991, as repúblicas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia formaram a Comunidade dos Estados Independentes, e a própria URSS foi dissolvida. As demais repúblicas soviéticas também seguiram caminhos diferentes, algumas declarando independência e outras optando por permanecer nos estados independentes. O colapso da URSS teve um impacto profundo nas repúblicas recém-independentes. Muitas delas enfrentaram desafios significativos na transição para a economia de mercado e democracias políticas. Houve turbulência política, conflitos étnicos e lutas pelo poder em várias regiões. Além disso, as economias soviéticas foram abaladas e a queda do sistema de comércio centralizado trouxe consequências econômicas negativas.
No cenário geopolítico global, o colapso da União Soviética também teve repercussões importantes. A ordem mundial bipolar, que havia sido dominada pela rivalidade entre União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, chegou ao fim. Os Estados Unidos emergiram como a única superpotência, mas o vácuo deixado pelo colapso da URSS levou a mudança significativa nas alianças e equilíbrios de poder em diferentes partes do mundo. Em resumo, o colapso da União Soviética foi um evento histórico marcante que resultou na dissolução do Estado Soviético, abrindo caminho para a independência das repúblicas que compunham a URSS. Esse colapso teve impactos profundos tanto para os países envolvidos quanto para a geopolítica global, moldando as relações internacionais nas décadas seguintes. Origem e contexto histórico da Iugoslávia. A Iugoslávia, oficialmente conhecida como República Federativa Socialista, foi um país que existiu de 1945 a 1992, localizado no sudeste da Europa. A origem da Iugoslávia remonta ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a região dos Balcãs estava em tumulto e o Império Austro-Húngaro estava se desintegrando. Após a Primeira Guerra Mundial, o reino dos sérvios, croatas e eslovênios foi estabelecido em 1918. Ele foi renomeado para Reino da Iugoslávia em 1929, incorporando as diferentes regiões étnicas e políticas da região. O objetivo principal da Iugoslávia era unir os povos eslavos do sul em um único estado. O contexto histórico da Iugoslávia foi marcado por tensões étnicas e políticas. O país era habitado por diferentes grupos étnicos, incluindo sérvios, croatas, bósnio-eslovenos, macedônios, montenegrinos, albaneses, entre outros. Esses grupos étnicos tinham histórias, culturas e identidades distintas, o que levou a conflitos e rivalidades ao longo do tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi ocupada pelas forças do Eixo, lideradas pela Alemanha nazista. Durante a ocupação, movimentos de resistências antifascistas surgiram liderados principalmente pelos partisans, liderados por Josip Broz Tito. Após a guerra, a Iugoslávia se tornou um Estado socialista liderado por Tito. Sob a liderança de Tito, a Iugoslávia adotou um modelo único de socialismo autogerido, conhecido como socialismo titoísta. Esse modelo buscava uma forma de socialismo descentralizado, onde as diferentes repúblicas da Iugoslávia tinham um certo grau de autonomia política e econômica. A Iugoslávia era composta por 6 repúblicas constituintes: Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia e Montenegro, além de suas 2 províncias autônomas, Kosovo e Voivodina. No entanto, a Iugoslávia ainda enfrentou desafios étnicos e nacionalistas. Conflitos e tensões étnicas surgiram, especialmente entre sérvios e croatas, que reivindicavam suas próprias identidades nacionais e lutavam pelo poder dentro da federação. A morte de Tito em 1980 e a subsequente crise econômica agravaram ainda mais essas tensões. A partir da década de 90, a Iugoslávia entrou em colapso devido a conflitos étnicos e à busca por independência por parte de várias repúblicas. A Eslovênia foi a primeira a declarar a independência em 1991, seguida pela Croácia e Macedônia em 1992. A violência étnica se intensificou na Bósnia e na Herzegovina, levando a uma guerra devastadora que durou de 1992 a 1995.